Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja atuando de forma extraordinária na vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande ser o dia de domingo para os cristãos, porque o dia que nós congregamos na igreja para louvar o nome de Deus, ainda mais quando é dia de Santa Ceia, e que nós demonstramos com este ato que estamos em comunhão com Deus. Nós estamos não apenas reunidos como um grupo social, mas como um grupo de pessoas salvas, remidas e transformadas por Jesus Cristo. Então é uma alegria muito grande quando chega, não somente no dia de domingo, todo dia aqui de glorificar o nome do Senhor, mas alguns estudam à noite no meio de semana, outros trabalham por escala no meio de semana, enfim, às vezes chega tarde em casa, não dá tempo de vir para a igreja, mas dia de domingo é um dia realmente muito agradável, é um dia separado para a glorificação do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso estamos alegres, com a igreja quase cheia. Olha, eu não estou vendo nem um banco que não tenha pelo menos uma pessoa sentada. Eu estou percebendo que a igreja está crescendo, né, meus irmãos? Hoje na escola dominical eu disse que ficarei aqui na congregação. Eu já estou aqui no primeiro domingo, dando Santa Ceia e ministrando o culto da noite e a escola dominical pela manhã. E estarei também nas quintas-feiras, porque às terças-feiras o pastor Epaminondas já me deu tarefa lá na igreja central. Nós vamos fazer um ping-pong. Eu vou estar um pouco aqui, um pouco lá, e vamos aí trabalhando para a glória de Deus. Só lembrando que eu estou jubilado, né, meus irmãos? Que a jubilação, o que é a jubilação? O pastor, ele não é mais obrigado a trabalhar na igreja, não é? Só lembrando que eu estou jubilado. Mas eu lembrei a palavra do Dr. Wesley, que é presbítero lá da primeira igreja, ele falando jubilação para o pastor não é aposentadoria. Jubilação para o pastor às vezes é mais trabalho ainda. E eu tive liberdade, eu acho que eu estou trabalhando mais agora do que quando eu estava na ativa. Porque no presbitério, onde falta um pastor, eles me chamam. Agora eu sou um pastor assim. É como se fosse um time de futebol. Eu até parei no presbitério isso. É como se fosse um time de futebol, e quando o jogador se machuca, quando o jogador não tem condições de jogo, aí chama lá no banco de reservas um jogador para jogar no lugar daquele. Então algum pastor passou mal, teve que viajar, teve uma coisa de improviso, pastor Antonino mesmo. Então o que eu recebo realmente de convite para pregar é muita coisa. E olha, passa com muita alegria para a glória de Deus. Eu prego desde os 14 anos de idade a palavra de Deus. Eu primeiro sermão já falei isso aqui, então com essa idade e com a idade que eu estou agora, é só alegria em falar do Evangelho e pregar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou fazendo uma experiência aqui de pregar usando o computador, e na escola dominical eu acho que deu certo, então vamos tentar agora no culto à noite, para ver se funciona da mesma forma que funcionou na escola bíblica dominical. Eu quero convidar os irmãos para a leitura do texto que nós basearemos a mensagem. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. Eu vou ler um versículo e a igreja responderá com o versículo seguinte. Vou repetir, que alguns irmãos não têm dificuldade para encontrar. Lucas, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 21.
indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E abençoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Nós vamos basear, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos. Meus amados irmãos, vamos ocupar a nossa fronte primeiro e vamos orar para que Deus abençoe a mensagem. Ó Deus, nós te louvamos porque tu estás conosco e teu povo está aqui reunido, Deus amado. Os teus filhos estão aqui congregados, ansiosos para ouvir a tua palavra. Neste momento, Deus, nós te pedimos que desapareça o homem, que desapareça, Deus amado, a sabedoria humana, e o teu Santo Espírito fale de forma extraordinária no coração de cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade espiritual. Sonda-nos, ó Deus, e nos conhece, pois nós pregamos, nós falamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos um mundo de ideologias contraditórias. Não tem jeito, Daniel. Nós vivemos um mundo marcado por vozes contraditórias, por ideologias fragmentadas e espirituais, superficiais, e surge uma pergunta fundamental: qual é de fato a mensagem do Evangelho? Está falhando esse telefone, esse microfone, não? Está falhando? Vamos pegar outro? Aí. Tá. Quando o Daniel coloca a mão na parede eletrônica, funciona aquela bênção. E é uma bênção aqui na igreja, graças a Deus, tendo aqui o Daniel. Então, qual é de fato? Quer trocar? Aí, ó, não fala. Ele põe a mão assim no microfone, a bênção acontece. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Graça e paz para você. Qual é de fato a mensagem do Evangelho? Meus irmãos, existem tantas religiões, tantas denominações, no mundo inteiro são mais de 10.000 religiões. E aí nós perguntamos qual delas que leva a Cristo. Há uma só que leva a Cristo. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã. Mas o fato que nós lemos aqui nos faz pensar nisso. Qual é a mensagem do Evangelho? Em Nazaré, na sinagoga, Jesus leu o profeta Isaías. No final da leitura, Isaías 61, 1 e 2. E no final ele declara: hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Lucas 4, 21. Aqui nós não temos, meus amados irmãos, apenas uma declaração. Nós temos também uma declaração, um manifesto messiânico. Lucas 4,18 é uma síntese programática do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 4,18 é uma condensação de todo
todo o sacrifício de toda a vida de Jesus. O Senhor viveu 33 anos, mas é uma síntese de toda o seu ministério, e se fecha dizendo: hoje se cumpriu a palavra do Senhor, como diz aqui o versículo 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Em primeiro lugar, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é cristocêntrica. O que é uma mensagem cristocêntrica? É uma mensagem cujo o centro dela é Jesus. Quando nós vemos algumas denominações que colocam outros livros no pé de igualdade da Bíblia, nós ficamos preocupados com isso. Quando nós vemos algumas denominações que colocam outros deuses, outros mediadores, outras tradições à frente de Jesus, nós podemos falar assim: isso não é igreja, isso é uma seita. Porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela baseia apenas na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Está na Bíblia? Está na Bíblia, é a palavra de Deus. Fora da Bíblia, fora de Cristo não há salvação. E o primeiro parte do versículo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Evangelho começa com quem? O Evangelho começa com o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não começa com o homem, com Adão e Eva lá no Éden. O Evangelho não é também uma filosofia moral. O Evangelho não é um código de ética, e nem é um projeto social. O Evangelho é o anúncio da pessoa e da obra do Messias Jesus, aquele que veio para resgatar a humanidade. Jesus se apresenta como ungido. A palavra Messias, a palavra Messias quer dizer ungido. Nós encontramos isso durante as nossas pesquisas. Messias é Mexiache, quer dizer, ungido. Jesus é ungido. A iniciativa é divina. O Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito do Senhor, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Meus amados irmãos, o Evangelho não começa com o que você pode fazer para Deus. O Evangelho não começa do que o homem pode realizar para Deus, mas o que Deus pode realizar para a pessoa. Nós comentamos um pouco disso na escola dominical hoje. O homem não tem poder de fazer nenhum ato que possa levá-lo à salvação. O homem não tem nenhum mérito, todo o mérito é de Jesus. Ele que busca o homem cansado, oprimido no mundo, tragado pelo mundanismo. É Jesus que vai lá e busca esse homem, que tem piedade desse homem, e o chama e o traz para a sua casa. O Evangelho não começa com o que você pode fazer para Deus, mas sim o que Deus pode fazer de você. A segunda parte da nossa mensagem, a mensagem do Evangelho é a boa nova para os pobres. A palavra Evangelho quer dizer boa nova, para evangelizar os pobres. A palavra pobres vem do grego papachós, é um nome bem esquisito, né? Vem de chós, que indica
no original grego, indica os espiritualmente necessitados e aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua insignificância. Aqueles que reconhecem que são pequenos, que são pecadores. Aqueles que reconhecem que não são nada diante da magnitude do projeto de Deus em sua vida. E até o próprio Jesus disse, em Mateus 5,3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho não é para os autossuficientes. O Evangelho é para aqueles que estão quebrantados, que estão humilhados. O Evangelho é para aqueles que estão pobres de espírito e ansiosos por ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Teologicamente, o pecado nos tornou falidos. O pecado nos tornou falidos, Romanos 3,23. Mas também, quando o pecado nos tornou falido, ele é graça para quem nada pode fazer, nada pode oferecer. Meus irmãos, a igreja não anuncia prosperidade material. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não anuncia prosperidade material. E tem muitas pessoas que pensam, eu vou para a igreja e vou ficar rico. Vai ficar rico na graça de Deus, não rico materialmente. A igreja não anuncia prosperidade material, riqueza material, como o centro da mensagem. Mas o centro da mensagem do Evangelho é uma proclamação de redenção aos pecadores. É uma mudança radical, completa. É uma conversão, é uma mudança de vida, é uma transformação, é uma outra vida que Deus dá àqueles que abrem o seu coração e permite Jesus entrar nesse coração. Terceira parte. A mensagem do Evangelho é também libertação. Proclamar libertação aos cativos. O termo grego indica libertação à escravidão. A maior escravidão, meus irmãos, não é a escravidão política. A maior escravidão que existe não é o homem escravo como existiu no Brasil colonial, como existiu na Inglaterra, como existiu nos Estados Unidos, em que eles viajavam até a África e aprisionavam os seus habitantes e levavam para trabalhar de graça nas lavouras de café, nas lavouras de cana-de-açúcar. A maior escravidão não é política, não é física. A maior escravidão do homem, meus irmãos, é a escravidão espiritual, onde ele está agarrado ao pecado, mas não consegue se livrar do pecado. A maior escravidão, meus irmãos, é do pecado, porque o homem fica agrilhoado, fica amarrado, fica preso, e por mais que ele lute, ele não consegue sair, a não ser que seja libertado das correntes pela palavra do Mestre Jesus, que veio para libertar os cativos. Jesus declara em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, costumosmente, que repete o pecado, é escravo do pecado. Em compensação, o Evangelho de Jesus, ele traz, meus irmãos,
a libertação da culpa, daquilo que fizemos no ano passado, quando estávamos longe de Deus, daquilo que realizamos quando estávamos ainda na ignorância. Deus nos traz, através de Jesus, a libertação da culpa, daquilo que ficou para trás, porque dos seus pecados não me lembrarei mais, diz a palavra de Deus. Mas também o Evangelho, ele nos liberta, meus irmãos, da condenação eterna. O Evangelho nos traz libertação da condenação eterna. Ele nos traz a libertação daquela condenação que será para todos sempre. E a palavra de Deus diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele dirá uma palavra que todos nós aqui vamos ouvir, porque somos salvos. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas também dirá para aqueles que estão longe: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno e para os seus anjos. O Evangelho é a libertação da culpa e a libertação da condenação. O Evangelho também é a libertação do domínio do pecado. O pecado não tem poder sobre a vida do cristão, porque se ele anda com Jesus, se ele tem o Santo Espírito de Deus em seu coração, se ele tem o Espírito Santo que habita, que move, que mora no seu coração, o pecado não tem poder algum de dominá-lo, porque onde o Espírito Santo entra, o pecado sai. Em quarto lugar, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é iluminação, restauração da vista aos cegos. A cegueira bíblica, meus irmãos, é a incapacidade espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, afirma: o Deus desse século cegou o entendimento. Porque tem pessoas que a gente prega o Evangelho para ela, e fala do Evangelho para ela entende a palavra de Deus, ela entende o Evangelho, mas são cegos espiritualmente. Eles não conseguem entender a mensagem de Deus, eles não conseguem compreender o projeto de salvação que só vem da cruz de Jesus, lá no Calvário. Eles não conseguem entender que só Jesus salva e que fora dele não há salvação em mais ninguém. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento. O Evangelho afirma: o coração, a mente é a verdade, o coração é a regeneração e a consciência é a convicção. Cristo, lá em João capítulo 8, versículo 12, diz que Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Ele diz que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Evangelho não apenas melhora a vida e abre os olhos para a realidade eterna. O Evangelho não apenas nos move, nos ilumina, nos mostra o caminho. E é por isso, meus irmãos, que a maioria das pessoas cristãs estão bem de vida, se não formam, estão pobres materialmente, mas espiritualmente estão bem. Às vezes não há a falta de bens materiais, mas espiritualmente há uma sintonia com Deus, há uma comunhão com Deus, há uma vida em contato com Deus, há uma vida de relacionamento com Deus. Isso é que é importante, isso é que é riqueza, não é material. E o próprio Jesus falou: olha, não ajunteis tesouro na terra,
onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros lá no céu, onde a traça não corrompe, nem os ladrões minam e roubam. Temos que dedicar, meus irmãos, e entregar a nossa vida a Deus, para podermos ter essa certeza de quando formos daqui para a eternidade, ter esse tesouro maravilhoso no céu por toda a eternidade. Em quinto lugar, a mensagem do Evangelho é restauração aos oprimidos. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. A palavra indica os esmagados espiritualmente, os quebrados interiormente, aqueles que estão com o coração transtornado, aqueles que estão com a mente conturbada, aqueles que estão com a mente em confusão, que não sabe, não se encontra, não sabe o que fazer. A palavra indica que ele deve aceitar a palavra de Deus, porque é a única forma de se desvencilhar desses pecados terríveis, que é realmente serem esmagados e quebrados interiormente, sem saber em que crer, sem saber o que falar, sem saber o que viver. O pecado oprime. O pecado oprime. A culpa também oprime. A religião sem graça de Cristo oprime. E Cristo restaura a dignidade, e a dignidade é a esperança. Cristo restaura a dignidade do homem sem esperança, e aqui nós vemos o que parte de Deus é isso, a justiça, é a compaixão de Deus, é a justiça de Deus primeiro, é a compaixão de Deus também para as pessoas, e a misericórdia de Deus, que é infinita, que é extraordinária, e que já visitou o seu coração, inclusive hoje, eu tenho certeza. E a misericórdia de Deus que já visitou a sua casa hoje, tenho certeza. E a misericórdia de Deus que já entrou no seu lar hoje, com certeza, e te falou das maravilhas do céu, das bênçãos infalíveis que Ele nos prometeu. O Evangelho não ignora o sofrimento humano, ele entra na dor. O Evangelho entra na dor para redimir, para transformar. Em sexto lugar, a mensagem do Evangelho é o cumprimento das promessas. Lucas 4 nos mostra que Jesus é o cumprimento de Isaías. O Evangelho não é uma novidade improvisada, não é uma promessa, é uma promessa cumprida, é uma aliança realizada, é a redenção de Jesus, confirmada na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê do fundo do seu coração, para a sua honra e para a sua glória. Cristo, meus irmãos, é o servo prometido, esperado e enviado. Para terminar nossa reflexão, o Evangelho, a mensagem do Evangelho não é ideologia. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é o moralismo. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é prosperidade, não é mera reforma social. A mensagem de Jesus, Cristo enviado pelo Pai, ungido pelo Espírito, que salva, que liberta os cativos, que restaura os oprimidos. E tudo isso culmina na cruz do Calvário. Em todo o tempo que Deus criou o universo, Ele preparou Jesus, sabia que Ele teria que enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje o mesmo Cristo ainda proclama a libertação. Você é pobre de espírito, não precisa responder. Você é pobre de espírito,
Você está cativo pelo pecado, escravo do pecado, não consegue se desvencilhar. Você se sente oprimido pela culpa. O Evangelho não é apenas formação, informação. O Evangelho não é apenas informação. O Evangelho é também transformação de uma vida para outra. Hoje se cumpriu a Escritura. Hoje pode ser o dia da sua libertação. Deixa eu contar uma história. Meus sermões sempre tem uma ilustração e às vezes até repito sem querer. Mas essa eu tenho certeza que eu não contei ainda. É a parábola dos 3 amigos. Isso aqui para terminar. A parábola dos 3 amigos. O homem cometeu um delito e foi chamado ao tribunal para depor. E ele tinha 3 amigos. Então ele foi procurar o primeiro amigo para pedir ajuda a esse amigo. E falou para ele: meu amigo, eu fui condenado, eu tenho que comparecer ao tribunal e certamente eu serei condenado. Eu quero te pedir que você me ajude, que você faça alguma coisa para me ajudar. E esse amigo era o mais querido que ele tinha, aquele que ele mais confiava. Ao pedir que eu acompanhasse o tribunal, o amigo respondeu: eu não posso ir. O amigo mais chegado disse: eu não posso ir, eu tenho muitos compromissos, além disso eu não posso me envolver nesse problema. O amigo mais chegado dele. E esse primeiro amigo representa, segundo a história, representa a filosofia, e representa os bens materiais. Quando tudo vai bem, quando tudo está maravilhosamente bem, é a filosofia que faz isso. Mas ele foi procurar o segundo amigo e disse: meu amigo, eu estou com um problema, eu preciso comparecer ao tribunal e certamente eu serei condenado. Será que é possível você me acompanhar até lá? Vamos comigo, eu preciso da sua companhia. O amigo, então, o segundo amigo disse: eu vou com você. Aí ele ficou muito alegre: você vai comigo? Sim, eu vou comprar uma roupa nova para você. Você vai vestir uma roupa nova e nós iremos juntos. Vamos pela rua caminhando, e não me importa se as pessoas me verem ao lado de alguém que está indo para o tribunal, eu não me importo. Só tem um pequeno detalhe: chegando na porta do tribunal, eu não posso entrar. Te levo até a porta, mas não vou entrar no tribunal. E ele ficou numa tristeza muito grande, porque esse segundo amigo simboliza a religião. A religião pode levar o homem até a porta do céu, mas só até ali, até a porta do Evangelho, até a porta da mudança de vida, até a porta da igreja. Mas só isso ele não pode passar dali. Ele procurou o terceiro amigo, que não era tão chegado a ele. Disse: meu amigo, um amigo que ele quase não valorizava. Ele disse: olha, eu tenho um problema sério, eu tenho que comparecer ao tribunal para ser julgado. E eu preciso de um amigo para ir comigo. Ele falou até sem muita esperança. Ele falou até sem muita expectativa para aquele amigo, pensando que aquele amigo que não era muito chegado a ele ia dizer: não, eu não vou com você, eu não posso ir com você. Mas muito pelo contrário, aquele amigo respondeu: eu vou com você. Eu vou comprar uma roupa nova para você. É isso que faz o Evangelho. Vestiduras brancas, vestiduras novas. Eu vou caminhando com você. Eu chegando na porta, ele disse: agora que ele não vai entrar, quer ver? Chegando na porta do tribunal, eu vou entrar com você.
vão sentar ao seu lado. E quando o promotor começar a te acusar, e quando o promotor começar a dizer que você é culpado, que você é um réu que merece cadeia, eu vou me levantar e vou te defender. E se você for condenado, eu aceito a culpa em seu lugar e vou cumprir a prisão, a pena no seu lugar. Vocês já imaginaram que esse terceiro amigo representa Jesus Cristo? A filosofia pode caminhar com o homem e lhe dar boas coisas. A religião pode levar o homem onde ele quer, mudar de vida. Mas só Jesus, e unicamente Jesus Cristo, pode entrar no céu com o homem. Só Jesus pode entrar, levar o homem, passar e entrar no céu e entrar no gozo eterno, preparado para os salvos desde a fundação do mundo. Ninguém mais, só Jesus, ninguém mais. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Esse terceiro amigo é Jesus. À luz do Novo Testamento, esta parábola ganha profundidade. A Escritura afirma que compareceremos diante do tribunal de Deus, segundo Coríntios 5:10, e ali teremos que prestar conta daquilo que fizemos. Mas há algo ainda mais glorioso. Além de entrar no céu, há ainda mais glorioso. Nós temos, meus irmãos, um advogado para nos defender. A Bíblia declara: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Aqui, meus irmãos, o terceiro amigo encontra o cumprimento perfeito. Jesus é o único que nos acompanha e assume nossa causa. Amém? Amém. Vou parar por aqui. Antes da Santa Ceia, eu queria orar. Não vou orar para que alguém que não aceitou Jesus ainda, para vir aceitar, né? A oração é essa. Eu quero orar para aqueles irmãos que estão fracos na fé, aqueles irmãos que têm problemas na família, aqueles